Olá, tudo bem? Há cerca de 20 anos acontece em Penápolis o curso Casados para Sempre, através da Igreja Metodista. E esse curso é realizado pelo querido casal Mercedes e Recildo. Tudo bem? Sejam bem-vindos à TV Câmara. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia ouvintes, bom dia telespectadores. Vamos conhecer um pouquinho, né? Recildo, conta pra gente desde quando, como é que surgiu, né, essa proposta de realizar em Penápolis o curso Casados para Sempre. O curso do Casados para Sempre, ele tem a sua gênese nos Estados Unidos, onde uma família, um casal que se divorciou e a esposa, não se conformando com o divórcio, ela em atividade religiosa, espiritual, em oração, na sua igreja e na sua casa, ela pedia para que a intercessão divina para que o casamento dela pudesse ser restaurado. E, passado algum tempo, o próprio marido espontaneamente voltou a procurá-la e o casamento dela foi reatado. Bem, a partir daí, pessoas que estavam ao redor dela, que viu o sofrimento dela, que viu a dificuldade dela em estar separada, sugeriu a ela que pudesse compartilhar essa experiência que ela teve. E quais foram as providências que ela tomou, quais foram as atitudes que ela teve para que realmente o casamento dela pudesse vir a ser restaurado. Isso, num processo contínuo, chegou a formar cursos de estudos, grupos de estudos, e depois de uma sistematização maior, então foi compilado lições para que pudesse ser ministrado nesses cursos, nesses encontros que eram programados. Isso se tornou tão popular lá na comunidade dela, que se espalhou para outras comunidades e finalmente espalhou para o mundo todo. Chegando aqui no Brasil por volta de 1996, na cidade de Pompeia, num local chamado Universidade da Família, e dentro da Universidade da Família foi criado o grupo do Casados para Sempre, ou, melhor dizendo, o grupo do Ministério do Casados para Sempre. E aí, depois de instalado lá, organizado aqui no Brasil, lá em Pompeia, então o curso começou a se difundir para as localidades do Brasil, né? Mercedes, e aí, em que situação, que momento você e seu marido falaram, vamos participar desse curso e vamos ajudar a propagar também? Como que foi essa conversa? Na época, o nosso pastor era o Herbert Juncker, e ele, conhecendo esse ministério, ele trouxe a equipe de Pompeia para Penápolis, onde a gente fez um intensivão na casa da dona Nilce Fiuza, onde nós ficamos sexta-noite, sábado e domingo de manhã, onde as principais lições foram ministradas e nós formamos um grupo de 13 casais, que no decorrer de 99, nós ministramos entre os casais que receberam a formação, para que a gente tivesse mesmo o conteúdo apropriado, e aí a gente começou a convidar outros casais para que participassem. E esse curso é constituído de um casal líder de grupo, um líder em treinamento e mais 5 casais participantes, que no total de 12 pessoas, 7 casais. Então nós estamos desde 1999 ministrando esse curso. Hoje, atualmente, nós estamos com 3 grupos, eu e o Recildo junto com Elaine Jorge, a Neia e o Chico junto com a Flávia e o Mauri, o Marco e a Cláudia, que também é o terceiro grupo, e o seu de treinamento é o Serginho e a Viviana. Em cerca de 20 anos, eu acredito que vocês têm muita história, né, para contar assim, de resultado, de situações positivas, de evolução. Temos. Nós tivemos experiências assim maravilhosas, onde casais que estavam praticamente destruídos, divorciados e que foram restaurados, trabalharam conosco depois como líderes em treinamento. Tivemos muitas experiências de casais onde realmente, através das ferramentas que a gente ministra neste curso, eles possam ser utilizados, sendo que a base toda do nosso curso é baseado na Bíblia, na Palavra de Deus. Ele é interdenominacional. No nosso grupo nós temos espíritas, nós temos católicos, nós temos evangélicos. Então, nós não fazemos acepção de pessoas.
A gente entende que quando se restaura um casamento, se restaura uma família, isso repercute na sociedade, em todos os lugares que esses casais estão inseridos. Bem, então falando aí dos fatores, das dicas para um bom casamento, eu deduzo que o fator número 1, ou um dos fatores principais, seja a partir do namoro. Esse é o entendimento? É a partir do namoro. Tanto é que esta organização do Ministério de Casados para Sempre também inclui um curso para noivos. O curso para noivos, ele é realizado, por incrível que pareça, deveria ser realizado sempre, mas ele é o que ele realiza com menos frequência. Porque o noivo, ele às vezes noiva, realiza um noivado ou um namoro mais firme, e quando a gente organiza o grupo para começar a estudar, para começar o curso, ele já se casou ou se separou. Então, como esta situação de relacionamento, de noivado, flui numa rapidez muito grande, às vezes a gente não consegue o espaço para atingir o noivo, porque ou ele já saiu do noivado, porque se separou ou porque casou. Se ele casou, ele vai fazer o Casados para Sempre. Se ele se separou, não vai fazer mais o curso. Então, o curso de noivos, que deveria ser realmente uma providência do casal que quer ter uma vida conjugal baseada em princípios que realmente deem solidez ao casamento, o curso de noivos às vezes acaba não acontecendo. Mas ele chega lá no curso de casados, e no curso de casados ele realmente tem condição de, pelas ferramentas que a gente apresenta durante o curso, de reorganizar ou de organizar a sua vida conjugal, seus relacionamentos internos dentro de casa, seus relacionamentos com a comunidade que ele está inserida, de maneira que isso traga resultados positivos para o seu relacionamento pessoal, seus relacionamentos pessoais enquanto casados. Mercedes, e qual a principal orientação assim, que você entende é a base para um bom casamento? A gente parte de que a gente tem que ter uma aliança. Nosso casamento é um casamento onde nós somos três. Eu, o meu marido e Deus presente nessa nossa relação. A gente estabelece uma aliança onde Deus está presente no nosso casamento. É o ponto de partida, é compreender de que a gente, humanamente falando, temos nossas dificuldades, mas quando Deus está presente na nossa relação, eu posso olhar para Ele e posso amá-lo apesar das imperfeições e das dificuldades do nosso dia a dia. Mas é interessante, voltando à fala dos noivos, nós temos tido muitos casais que fazem o curso e que moram há muito tempo juntos e não são casados. E no final da 13ª lição, eles casam, recebem a bênção, alguns não são casados no cartório, vão ao cartório, casam, muitas vezes a gente é padrinho desses casais, que é muito interessante. E ontem na nossa lição teve um movimento muito interessante, um dos casais que não fizeram o matrimônio e nem são casados no civil, ele botou a aliança no dedo, comprou uma aliança ontem, colocou no dedo, e ela fez uma linda declaração de amor para ele depois de 24 anos juntos. Quer dizer, é muito interessante como as pessoas são tocadas quando a gente trabalha dizendo para eles o que é que Deus pode fazer na nossa vida se nós permitirmos a ação dele. Senhor, de maneira prática, então, Deus, e aí que orientação? A Bíblia, uma oração, o envolvimento de Deus nesse casamento? Como a Mercedes falou, nós consideramos que o casamento é uma aliança, não um contrato, mas é uma aliança em que marido, homem e mulher e Deus. Deus está sempre presente na aliança. Ou ele está como espectador, ele olha, porque ele olha o casamento de qualquer ser humano, porque é a instituição de Deus, né? Nós cremos assim. Então Deus está sempre presente, mas ele pode estar como convidado ou como participante. Então as nossas lições vão sempre levar o casal a se convencer de que Deus tem que estar presente na aliança. Eles têm que convidar Deus para participar dele. Ora, numa aliança, homem e mulher e Deus, cada um tem sua parte a fazer. E quando você respeita a vontade da esposa e a esposa respeita a vontade do marido, Deus estando presente, homem e mulher, marido e esposa, também tem que respeitar a vontade de Deus. E nós temos por convicção e por fé
de que a vontade de Deus é a melhor que nós temos para nós. E este envolvimento espiritual do casal rompe barreiras que eles não eram capazes de romper por si só. Porque quando nós dizemos assim, olha, Deus fez você para ser dela e fez ela para ser de você. Você tem um compromisso com ela, ela tem um compromisso com você. Mas Deus assiste vocês dois e tem uma vontade para vocês dois. E a vontade de Deus é essa que você ainda não conhece, que nós vamos mostrar para você. E ao longo são 13 lições. E ao longo dessas lições, nós vamos falando qual é a vontade de Deus. E a cada lição que passa, eles procuram também fazer isso na vida deles. Alguns casais falam, olha, não vai valer nada porque o meu marido não está fazendo conforme manda as lições, ou o marido fala, minha mulher não está fazendo as lições, mas a maioria deles procuram ter essa experiência que a gente está relatando nas lições. E eu tenho que, como fator de sucesso para a vida pessoal, é o envolvimento do casal na vontade de um e do outro e da vontade de Deus para os dois. E quando ele diz, isso aqui é a vontade de Deus, ele não diz, é a vontade dela. Muitas vezes o casal se enrosca porque fala, é porque ela quer desse jeito, eu não vou fazer. Ou ela fala, porque ele está sendo durão comigo, eu não vou fazer. Mas quando ele diz, Deus quer que você seja assim, a discussão acaba, né? E aí as coisas se afinam. E essas 13 lições do curso abordam o dia a dia, de forma prática. Como que ocorre? Nós temos as 13 lições, eu até posso falar rapidinho o conteúdo das 3. A primeira lição é aliança, a segunda, uma só carne. A terceira, papéis. Qual é o papel da esposa, qual é o papel do marido. Essa lição que é muito interessante, porque hoje em dia tem havido muita troca de papéis, onde a mulher é o cabeça da casa, não é o marido. E se você for ver a visão bíblica dos papéis para o casamento, nós a violamos. E é por isso que a gente tem tido muito embate, muito casamento destruído, onde eu não permito que ele seja o chefe da casa como cabeça, que vai ser o meu sacerdote, que vai me ajudar, que vai me orientar também. E eu permiti aceitar essa condução dele como sacerdote da casa. A outra é semeando e colhendo. A gente vê que muitas vezes a gente não colhe porque a gente realmente não semeia. Então a gente vai aprender algumas questões pertinentes a esse tema. Perdão. Essa lição é restauradora, é a 5ª lição. Da 5ª lição em diante, altera totalmente o comportamento do grupo, porque nesse momento são as confissões, às vezes as mais tristes, as mais doloridas, onde é que a gente busca a cura através do perdão, que ela é muito importante. Nessa situação, às vezes o casal, né, o marido, a mulher, vem carregando ali uma mágoa. Isso, perfeito. E isso vem assim, fragilizando a relação, né? Por isso que você fala que, ao discutir, existe uma reflexão e aí sim se concretiza o perdão. Porque às vezes o perdão, eu estou com algum problema que eu não resolvi, às vezes não é nem com o meu marido, é com a minha sogra, é com o cunhado, é com meu pai, com a minha mãe. E aqui não é só em relação ao casal. Aqui em Trabalho Perdão, a pessoa traz para o grupo a necessidade de compartilhar aquilo que realmente ela tem trazido e tem feito muito mal para ela. E traz consequências para quem convive com essa pessoa. Então a lição do perdão é maravilhosa. E a próxima, então, é a visão de fé e confiança, que através, eu fui perdoada, eu perdoei, eu tenho que ter uma visão de fé e confiança de que daqui para frente eu vou vencer. Ainda sobre o perdão, só para reforçar a importância de não se guardar, né? Não se guardar. Por exemplo, o casal fulano e beltrano teve uma briga, teve alguma situação, ou um fato que não gostou, e evitar de carregar isso. Fala no momento que se ouve também, falar no momento que não está de cabeça quente. Mas você sabe que essa semana teve um fato concreto. No curso anterior eu tive uma participante que ela não compreendia o que Deus representava no casamento dela. Casou-se durante o curso e, de repente, essa moça, eu não sei se talvez o meu jeito de falar, eu só sei que várias vezes eu sentia que ela ficava meio chateada, eu dizia, se eu te magoei, você me perdoa. Terminou o curso no dia da formatura, eu falei assim, olha, eu sei que se eu te magoei alguma vez, eu quero que você me perdoe, porque realmente não tive a intenção. Esta semana ela me mandou um WhatsApp pedindo perdão para mim. Eu disse para ela, eu estava com meu coração livre, porque eu liberei perdão e te perdoei. Você que guardou todo esse tempo, se você tivesse sido um pouco mais rápido, você teria menos
Hoje eu preciso pedir perdão para você e eu gostaria muito que você me perdoasse. Eu falei, mas você já estava perdoada desde aquele dia. Então, quem guardou foi ela, eu não havia guardado nada. Claro que eu já estava perdoada há muito tempo. O perdão, nesse sentido, é que eu acho importante, porque quantas doenças, quantas crises depressivas, quantas situações de você não olhar para sua mãe, não olhar para o seu pai, e são situações... O emocional influencia no físico, né? Sim, você adoece, você adoece. Aí, deixa eu continuar só para poder terminar aqui as 3, depois eu já passo para você, Benzinho. Depois vem orando juntos, que é uma prática maravilhosa. Você descobre também aqui, quando você ora junto, eu sei o que passa no coração dele e ele sabe o que passa no meu coração. Então, eu verbalizo, então ele sabe o que eu estou sentindo. Ele sabe as minhas preocupações. E ser extremamente transparente e honesto. Mostra uma união também, né? E depois vem o acordo. Essa lição também é muito importante, porque os casais não conseguem viver em acordo. Então, ao invés de você fazer o acordo, cada um puxa para o seu lado. E aí as coisas também não fluem. Em relação à criação dos filhos, então, se não houver acordo, é um desastre, né? Um autoriza, o outro tira a autorização. Nossa, é muito difícil, Depois vem fluindo juntos no espírito, que já é uma lição já um pouco mais consistente em termos de embasamento bíblico. Depois vem a de intimidade, que é a que eu mais gosto. Essa lição eu acho maravilhosa, porque realmente os casais vão chegando num tempo em que eles acham que a sexualidade, ela fica em segundo plano, porque vem os filhos, vem as preocupações de trabalho, e a gente acaba deixando no segundo plano. E ela é muito importante para a saúde emocional também do casal. Para se envelhecer bem, para se envelhecer feliz, e a gente vai mudando a nossa sexualidade, mas a gente continua tendo essa energia que é vital para a gente. Faz a gente até pescar no Mato Grosso juntos. Depois vem batalha espiritual, depois vem estilo de vida. Que estilo de vida eu quero ter a partir de agora? Quais são os meus padrões éticos e morais? O que realmente eu quero para minha família? O que significa mesmo Deus presente nesse meu casamento? E aí vem o Ministério de uma Só Carne. Já é quando os casais entendem todo esse processo e querem também trabalhar no ministério. Que aí eles também podem, posteriormente, ser líder em treinamento para que eles sejam treinados para que possam ser líderes de grupo posteriormente. E a 14ª, nós fazemos uma formatura. A formatura. Nós reunimos todos os casais, de todos os grupos que estão em andamento, né? E a gente faz uma solenidade de formatura. Na verdade, não é uma formatura da forma acadêmica que a gente conhece. Chamamos de formatura porque terminamos um curso. E damos um diplominha também. Nós damos um diploma e compartilhamos as experiências que os casais tiveram durante as 3 lições. E cada casal traz um convidado ou 2 convidados, geralmente 2 convidados, que assiste essa cerimônia. E o objetivo é exatamente tentar motivar outros casais a que possam dar esse passo na vida deles de participar do curso. Então, ele não só é a formatura, mas também, de alguma forma, é a maneira, a nossa vitrine de divulgar o curso Casados para Sempre. Se bem que, na verdade, a grande divulgação nossa é o boca a boca. São os casais que contam para os outros e a gente é procurado para saber de outros casais que estão se interessados. E é interessante, o Cacá, que quem mais procura o Casados para Sempre, fazer curso Casados para Sempre, é a esposa. Menos os maridos. Não digo raro, mas na maioria das vezes é a mulher quem nos liga, quem entra em contato conosco. E quem mais impede do curso ser realizado, do casal participar, é o marido. Porque ela procura, ela sabe, conversa com ele, fala, eu não quero isso, eu não preciso, meu casamento está bom, sim, enfim, dá sempre uma resposta, que sai fora do prumo, né? Mas a gente, quando consegue convencer o marido a fazer o curso, esse casal vem mesmo fazer o curso. Quando o marido não é convencido, é difícil de trazê-lo para o casal para o casamento. E aí a participação do casal no curso independe da situação, o que vocês mais orientariam? Como prevenção ou como recuperação? É claro que a prevenção sempre é o melhor remédio, né? Eu digo assim, a procura pelo curso é um casal que já está sentindo, né, o desgaste de uma relação, ou é aquele casal que realmente, poxa, eu quero um casamento sólido, então vamos nos preparar para isso? Qual que é a situação mais comum? Nós temos 3 situações.
Casal que vem arrebentado, estourado, perdido, não tem mais o que fazer, eles estão cacos. Última chance. Então vamos tentar, porque se não der certo nessa, a gente separa mesmo. Tem aqueles casais que estão mais ou menos numa vidinha mediana, razoável, acomodada, e de repente percebem que realmente o prazer em estar junto com o cônjuge, aquele cônjuge que Deus lhe deu, faz toda a diferença. E aqueles casais que estão bem e que servem, inclusive, de estímulo para os outros. Dizer, olha, tá vendo? A gente consegue estar bem, apesar de todas as adversidades da vida, a gente está bem. Então, nós temos as 3 situações de casais que... E interessante que quem entra achando que está bem, diz que melhorou mais ainda, porque realmente nós temos que estar sempre... Nós temos sempre alguma coisa para melhorar. Nós nunca estamos perfeitos, né? Nós buscamos a perfeição, mas a gente não dá conta de ser perfeito como ser humano. Porque todos os dias a gente tem nossas dificuldades como ser humano mesmo, né? Cecilde, é natural uma relação, seja de trabalho ou principalmente de casamento, pela convivência mais intensa, ter o desgaste, né? Sim. Como que evitar, contornar esse desgaste? O desgaste é normal nos relacionamentos humanos. Assim como a gente, nos relacionamentos humanos, a gente se aproxima e a gente se afasta. O casamento é um relacionamento humano. A única diferença que nós temos, é a nossa convicção, né, e a nossa fé, é de que o casamento é um relacionamento humano que foi instituído por Deus. E Deus coloca no nosso coração esta ânsia, esse desejo de estar vivendo com a nossa mulher e a mulher com o seu marido. Bem, então porque é um relacionamento humano e, como regra geral, o relacionamento humano aos poucos vai se desgastando, alguns dizem que o casamento vai muito bem, nos primeiros 8 meses é uma maravilha. Nos primeiros 8 meses. Porque nesse tempo o relacionamento é sustentado pela frição da paixão. Depois a paixão vai acabando, também o relacionamento vai se deteriorando, vai ficando mais elástico, vai se desgastando, e aí começam a aparecer as diferenças individuais, os pontos de um e de outro começam a aparecer, e o desgaste é quase que uma consequência. Há uma lição que nós chamamos de acordo. Essa é a lição que procura mostrar em que momento a gente se desgasta. A gente desgasta porque a gente não consegue chegar em acordo a respeito de situações conflituosas no nosso relacionamento. Isso vale para qualquer relacionamento. Se você consegue entender o seu conflito e consegue resolver o seu conflito, aquela relação que é desgastante, ela some, ela desaparece. O casamento tem suas particularidades nesse desgaste e nesses conflitos, porque os conflitos do casamento são diferentes de um conflito de um relacionamento de trabalho, por exemplo. E é este trabalho que o curso Casados para Sempre vai fazer. Mostrar que é natural, que existe o desgaste, não existe casal que não passe por desgaste no relacionamento, e que uma vez resolvido um relacionamento, um desgaste, não quer dizer que não acontecerão outros desgastes, outros pontos em que o casal precisa de um acordo para poder evitar o desgaste. Então, isso vai acontecer. E a ferramenta que nós colocamos nessa lição chamada acordo, e coadjuvada para as outras lições, é de que o casal esteja atento, sempre atento, de que é preciso estar contornando os momentos conflituosos. Não contornando, resolvendo os momentos conflituosos. Há um texto na Bíblia que diz que nós não devemos deixar para o dia seguinte aquilo que nos trouxe desgaste no dia de hoje. A palavra bíblica fala, não deixe a ira... O sol se pôr sobre sua ira. Esse é o texto literal, né? Isso quer dizer que se a gente teve um desgaste no dia, vamos chegar no momento, ou na sequência, ou no máximo até a hora de ir para a cama e vamos, olha, meu bem, hoje você falou para mim que eu estava com o cabelo despenteado na frente dos meus amigos e eu fiquei chateado. É óbvio que é uma questão muito simples, mas tem outras mais complicadas. Eu não gostei que você falou assim, então, por favor, vamos ver como é que a gente vai, como é que nós vamos dar prosseguimento em situações desse tipo, em outras situações. E o casal conversa, o casal chega num acordo sobre a educação dos filhos, o que os filhos estão fazendo. Também os filhos trazem muito desgaste para o relacionamento da família. Enfim,
o desgaste ele é evitável, mas não ausente. Mas na prática, o que ele está falando, o que eu entendo, é que quando é que eu olho para o meu marido e digo, mas você é o Cacá? Como assim? Você mudou muito. Por quê? Porque nós deixamos no dia a dia que as coisas fossem sendo colocadas aí por cima, fomos colocados, de repente um monte de ressentimento. Quando a gente for abrir para olhar para aquela situação, realmente a gente não se enxerga mais lá como Mercedes nem como Recildo. Então, o que a gente precisa no casamento, uma ferramenta muito importante, é que a gente todos os dias consiga olhar um para o outro e naquilo que eu magoei ou que ele me magoou, ele pedir perdão e eu perdoar e vice-versa. E outra coisa também que no casamento é muito importante, eu caso para fazê-lo feliz e ele casa para me fazer feliz. Eu ouvi uma frase de um casamento que ele dizia uma palavra diferente. Eu venho com as minhas doenças para o casamento. Ele vem com as doenças dele para o casamento. Eu vou buscar curá-lo e ele vai buscar me curar. Quando eu me preocupo em fazê-lo saudável, em fazê-lo feliz, isso retorna automaticamente para mim também. Então, é fazer como Cristo quer que a gente faça mesmo. É levar uma vida onde o meu amor, às vezes, seja até sacrificial por ele. Porque não serão todos os momentos no casamento que serão perfeitos. Nós temos momentos onde a gente precisa realmente buscar esse amor sacrificial de Cristo para que a gente possa continuar essa caminhada juntos. Casamento envolve muita renúncia, né? Vocês teriam um exemplo assim prático para ilustrar bem essa questão de renúncia no casamento? Nós temos um casal que esse foi um casal que marcou muito o nosso ministério. Foi um casal que já estava nas segundas núpcias, tanto dele quanto dela, e que as primeiras núpcias de um e do outro foi desgastada e foi terminada por questão de infidelidade conjugal para ambos. Ambos se casam com o propósito de que esta dúvida ou esta querela não fosse acontecer mais na vida dos dois, mas ele, o marido, ele titubeou e voltou novamente à infidelidade. Aí ela ficou extremamente decepcionada com essas segundas núpcias e já estava procurando tratamento profissional na área da psicologia. Quando ela foi aconselhada por uma psicóloga, ou psicóloga bem? Foi, de Birigui. Uma psicóloga em Birigui, dizendo, olha, procura na sua cidade se tem um curso Casados para Sempre. Não, existe um casal em Penápolis, Recildo e Mercedes, já indicaram para a gente, já direto para a gente. E aí nós trabalhamos 2 anos antes de fazer o curso conosco. 2 anos eu trabalhei com esse casal, depois eles fizeram o curso conosco. E realmente foi feito a cura, a restauração e o perdão. Eles estão juntos, felizes, e sempre quando encontram a gente, fala assim, nossa, como Deus foi bom. Eu falo, Deus sempre é bom. Como você perguntou, o alvo da questão é o tema renúncia. Ah, sim. Esse casal, somente foi possível a gente reconstruir o relacionamento deles, o relacionamento conjugal, porque os dois se dispuseram a renunciar àquela cláusula pétrea que eles tinham na vida dele, de que se acontecesse novo ato de infidelidade, eu estaria colocando tudo no lixo e acabaria com o casamento. Então, para ela foi uma grande renúncia, porque ela teve que mudar o conceito dela a respeito de que existe possibilidade, sim, num ato de infidelidade, haver um conserto no casamento, e esse ato de fidelidade, ele passa a ser apenas uma lenda na vida do casal, não mais um momento de estar alfinetando o coração deles, a alma deles, mas é um momento só de lembrar de que Deus pôde, através de Deus, foi possível reconstruir, restaurar o casamento e curar a vida dos dois. Porque uma coisa interessante na lição do perdão, por exemplo, muitas vezes os relacionamentos vão água abaixo porque o casal, um e o outro, o marido ou a mulher, trazem da sua vida, antes do casamento, quando solteiros,
uma experiência que talvez tenha sido extremamente dolorida na vida deles. É muito comum a gente encontrar situação em que no relacionamento fica prejudicado porque o marido, na sua criação, o pai foi extremamente rigoroso com a vida dele, a mãe não deu atenção, foi uma mãe extremamente ausente, e o contrário também, às vezes a mulher foi até, enquanto nova, às vezes sofreu até abuso sexual do pai. Então, com essa carga emocional dentro do casamento, isto realmente traz uma dificuldade grande para que os dois possam ter um relacionamento sadio. Então, quando a gente, no dia a dia das nossas lições, o tempo vai passando e o grupo vai criando uma tamanha confiança com os parceiros e com os líderes, que o dia que eles resolvem falar alguma coisa mais interior dela, que ela não tinha coragem, o casal não tinha coragem de confessar, às vezes nem para o profissional, e traz isto à tona e a público dentro do grupo, e o grupo se condói, tenta consolar, a gente entra em oração. Esse é um momento restaurador na vida do casal. Verdade. Marca realmente uma nova era, um novo tempo na vida do casal. E nós temos este exemplo de momento restaurador. Praticamente todos os cursos, existe um casal que passa por uma tormenta emocional desse tipo e que a hora que ele abre a sua mente, traz à tona e mostra para o grupo, ele é mudado. Mercedes, você diria que com relação à conversa, quanto sobre sexo, quanto mais se conversa sobre sexo, o casal, menor a chance de infidelidade? Eu acho que não necessariamente, mas o que a gente pode estar dizendo é que nós podemos exercer nossa sexualidade com o nosso cônjuge de forma plena, perfeita, sem preocupação sobre as questões de como eu vou exercer minha intimidade com meu marido. Existem muitos tabus, a gente quebra vários tabus em vários assuntos sobre intimidade, onde a gente pode... Há casais que acham que porque tem alguma atitude um pouco mais... Vamos citar, então, um tabu. Um tabu, por exemplo, seria um sexo um pouquinho mais avivado, onde eu posso pensar em colocar uma lingerie mais sensual e achar que isso daí não é para cristão. Então, o fato de eu cuidar da minha aparência, de eu me apresentar linda para o meu marido, nisso tem pureza sim, e ele pode ser, ainda mais o homem que é muito visual, isso para o homem é muito agradável. E no caso do homem, quando ele percebe que a esposa está se preparando para ele também se cuida para que ele faça com que essa mulher seja realizada, seja feliz. E é na questão do diálogo, das alternativas que me fazem bem, das coisas que eu gosto. O que é que hoje eu estou querendo? Aonde que eu gostaria que você me beijasse? Aonde que eu gostaria que você me acariciasse? Porque a mulher é meio complicadinha, né? Mas se ela não disser para o marido, como é que ele vai adivinhar? E vice-versa. E quanto mais você buscar ser transparente na comunicação dos seus desejos, nas suas fantasias, dentro do casamento, ele é santo. Não tem, eu diria para vocês que eu não colocaria nada de proibido dentro do casamento. Porque o casamento... com a sua esposa e o seu marido, ele é o leito nosso, ele é santo, não tem problema nenhum. E às vezes as pessoas ficam trazendo como se estivesse pecando. Há casais em que falam assim, nossa, nós fizemos hoje nossa, mas olha, eu fiquei tão desesperado, será que eu pequei? E às vezes é uma atitude extremamente de entrega para o marido ou para a esposa, e eles acham que aquilo já é pecado. E não é pecado. Dentro do casamento, a gente orienta dentro da palavra de Deus que Deus fez o nosso corpo para... O meu corpo não é meu corpo é do Recildo. E o do Recildo é meu. Então, nós podemos ter essa liberdade um com o outro. O grande tabu que a gente quebra, que a gente quer quebrar, né? É de que o casal sinta que o sexo, dentro do casamento, ele é criado por Deus. Ele é instituição divina. Deus disse para Adão e Eva, crescer e multiplicar-vos. E esse crescer e multiplicar significa dizer ter uma vida sexual, senão não haveria multiplicação. E que a grande ginástica que a gente faz com nossos casais é de que eles entendam de que o casamento é o lugar apropriado em que a nossa saúde espiritual,
através do sexo, ela se realiza. Porque ali o sexo é legítimo, ali a prática sexual é legítima, ali a prática sexual tem que existir. Porque toda vez que um casal, a infidelidade, por exemplo, é a busca de uma prática, a infidelidade sexual, né, é a busca de uma prática sexual fora do casamento. E essa busca é uma busca, sempre uma busca arriscada, uma busca cheia de culpas, num envolvimento muito egoísta, né? Geralmente é um envolvimento egoísta, uma busca fora do casamento. Quando dentro do casamento você tem tudo, você tem toda a sua realização sexual, porque é ali que a vida sexual tem que acontecer. E a outra dentro desta realização dentro do casamento, o casal tem que se abrir, tem que conversar, tem que dizer que práticas são mais agradáveis para um, que práticas são menos agradáveis. Sempre em acordo, né? Sempre num acordo. E há muito marido que não entende, por exemplo, que a mulher tem prazer na vida sexual. A mulher tem orgasmo, como tem o homem. E às vezes ele acha que não é bem, isso não acontece, não existe, mas você vai ver lá que no fundo faltou conversa, faltou diálogo, faltou orientação. A palavra bíblica diz que a gente erra porque a gente não conhece. Quem não conhece pode ler Cantares de Salomão, porque lá vejam que Salomão falava para a Sulamita e a Sulamita para o Salomão. Quer dizer, são mensagens maravilhosas e aquilo ali realmente é um ato sexual, se preparando para o ato. Então, a Bíblia também nos traz, até se você for ler, dá para você, se quiser aplicar na sua vida do seu cotidiano, leia Cantares de Salomão, você vai ver como é maravilhoso o que a mulher fala para o homem e que o homem fala para a mulher. E está na palavra de Deus, quer dizer, é da Bíblia, né? Muito se fala no casamento da crise dos 7 anos. Qual que é o entendimento de vocês a respeito disso? Existe mesmo essa crise dos 7 anos e por quê? Eu estou achando que a crise de 7 anos já não é nem mais agora, porque como as pessoas namoram muito tempo, a crise de 7 anos vem já no namoro. E quando casam e juntam suas escovas, os casamentos não duram mais, muitos não estão durando mais nem um ano. Para a gente, se o casal tiver essa formação, essa visão do que é o casamento, não existe crise. Vai passar pelo 7º ano? Que vai nós vamos fazer 45, né? Então já estamos quase 7 vezes 7, né? Essa tão falada e propalada crise dos 7 anos no casamento é o tempo que as pessoas fixam, mas é o que eu disse agora há pouco, né? O desgaste nos relacionamentos, eles vão muito bem até o 8º mês, isso é científico, né? Até o 8º mês, enquanto flui a paixão, as coisas ficam acesas. Depois a pessoa, o casal começa a perceber de que há fatores que influem para que o casamento se desgaste, então ele entra em crise. E a primeira coisa, por incrível que pareça, a primeira coisa que o casal, quando entra em crise, é abandonar a vida sexual. A hora que abandona a vida sexual, os hormônios continuam existindo e vai trazer impulsão, motivação para outras ações que vão desgastar mais o casamento ainda. Então, a gente encontra, sim, realmente, nos nossos cursos, casais que estão realmente nessa crise. Mas ainda não estão separados, mas estão em crise. Às vezes estão vivendo juntos, mas não estão coabitando. Dormindo juntos. Não estão dormindo juntos. Então, a crise dos 7 anos, ela pode ser antecipada, pode ser prorrogada, mas ela pode ser totalmente evitada, porque quando a gente tem conhecimento realmente do que é o relacionamento conjugal na nossa vida, quais são as implicações, por onde passamos, né? O casal consegue ter ferramenta para poder evitar os momentos de crise e solucionar aquelas questões que estão criando empecilho para uma felicidade conjugal. Né? Mas você sabe também, Cacá, outra coisa que gera muita crise que nós temos enfrentado com casais jovens, novos, na faixa dos seus 30, 32 anos, é depois que a mulher engravida, nascem os filhos, ou no filho, nasce o filho, utiliza esse momento de maternidade
para não aceitar o marido por um bom tempo, bota a filha para dormir no meio da cama, e isso vai mais 1 ano, 2 anos, aí a criança não quer mais sair da cama, e aí você fica cansado, o filho está dormindo junto com você, levanta e vai trabalhar, você passa a semana, no final de semana também não, há casais que ficam 3, 4 semanas sem terem o ato sexual realizado. E aí, eu uso o quê? A maternidade ou a paternidade. Ah, não, mas a minha mulher, ela está sendo mãe, ela está grávida, ou depois já tem nenenzinho, está amamentando. E isso aí não pode separar um casal. Então, uma das crises que as pessoas usam de muleta seria também a maternidade. Aí seria uma espécie de uma tragédia anunciada, né? Se prolongar essa situação. Sim, é. Bem, agora reforçando então o convite também, né? Falando um pouquinho especificamente do curso Casados para Sempre, quem pode participar, como deve proceder, que dias, qual o período de realização? O curso Casados para Sempre, o primeiro momento que um casal que quer fazer seria ser convidado por outro casal para participar da formatura. Mas isso não alcança todo mundo. Aliás, alcança uma minoria de casais, né? A outra condição que o casal que está nos assistindo agora, que porventura queira fazer o curso, é procurar o telefone da Igreja Metodista. E lá na Igreja Metodista, conversa com a nossa secretária, com a secretária da igreja, e ela já está instruída para tomar as informações que são necessárias para que esse casal seja conduzido a um próximo curso. Ela preenche uma ficha cadastral, essa ficha cadastral é trazida para a coordenação do curso, e a coordenação do curso, no momento de montagem de grupos, entra em contato com este casal. Essa é uma forma. A outra forma é ela conhecendo um dos líderes do casado, um de nós, isso acontece muito, pode procurar qualquer um dos líderes do Casados para Sempre, e através deste contato ele se engaja no novo curso. E os encontros dos cursos ocorrem que dia, que horário? Nós fazemos 2 cursos por ano. A gente faz um no primeiro semestre, começa geralmente após o carnaval, né? Porque até lá a gente monta o grupo, e o outro em meados de agosto. E esse curso dura 13 semanas, geralmente a formatura é próximo de junho, fim de junho, começo de julho, dependendo de como aconteceu, se não houve muito feriado, alguma coisa. E depois, no final do ano, geralmente em novembro, a gente faz a formatura do segundo curso, em novembro. Em que período? O curso que a Mercedes está falando, a gente monta, como nós dissemos lá atrás, cada grupo tem 5 casais participantes e 2 casais líderes. Então, são 7 casais. Cada grupo se organiza, que dia da semana ele vai ter um encontro. É um encontro semanal, geralmente são de 2 horas, 2 horas e meia cada encontro, que pode ser na hora em que o grupo achar melhor. Hoje, na prática, nós temos um grupo funcionando às terças-feiras, a reunião começa às 7h30 da noite e termina a hora que termina. Geralmente vai até 10 horas, 10h30, depende muito de como o grupo reage. O segundo grupo do curso do segundo semestre, o segundo grupo, ele se reúne na sexta-feira, também nesse mesmo horário, é noturno. E tem o terceiro grupo que funciona no sábado. Também noturno, às 8 horas. Está noturno? Também, às 8 horas. Ele já funcionou à tarde, o grupo de sábado já funcionou à tarde e já funcionou à noite. Dependeu da organização do grupo lá. Da demanda dos participantes. O grupo, cada reunião dura de 2 horas, 2 horas e meia. E então, cada curso é construído de tantos grupos quanto tem demanda. E quantos líderes nós temos à disposição. Às vezes, nós não temos, como é um trabalho voluntário, você vê, para 3 grupos nós temos 6 líderes, 6 casais líderes. Às vezes, os 6 casais líderes não estão disponíveis para aquele semestre. Então, a hora que a gente diminui o casal, a gente diminui um grupo. E, às vezes, também já aconteceu, nós temos 4 grupos, ou seja, nós estamos
com 8 casais disponíveis. E a gente, então, montou 4 grupos. É um trabalho totalmente voluntário. O curso é gratuito? O curso é gratuito. O único custo do curso é a compra da apostila, que a gente traz de Belo Horizonte, que a gente compra lá na sede do Ministério. E custou R$ 55,00 nesse curso, cada apostila. Cada apostila. Bem, chegando ao final da nossa entrevista, eu deixo agora espaço para as considerações finais. Recildo. Cacá, agradeço muito o seu convite. Agradeço muito o seu convite, Cacá, porque ele foi, para nós, foi muito importante, porque é uma forma da gente divulgar. E toda vez que a gente tem essa oportunidade de divulgar alguma coisa que a gente vem fazendo e que a gente percebe, a gente avalia, a gente tem resultados concretos de que isto traz benefícios para as pessoas, seu convite, ele colaborou muito para que essa divulgação acontecesse, que essa divulgação venha a acontecer, né? Nós ficamos felizes, então, pelo convite e queremos agradecer à TV Câmara por este espaço, e porque nós sabemos que isto tem seu custo, e para nós está sendo a custo zero, né? E podemos alcançar um público maior através da divulgação da TV Câmara, que talvez nós nunca vamos conseguir por nossos próprios esforços. Eu agradeço. Obrigado, Mercedes. Obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço, Cacá. Muito bem, eu conversei com o casal Mercedes e Recildo, do curso Casados para Sempre, feito através da Igreja Metodista. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.